alunos, bom dia. Eu sou a professora Vandermara e hoje na nossa aula de língua portuguesa nós vamos falar sobre ambiguidade e polissemia. Vocês já observaram em textos palavras que possuem mais de um sentido? Pois bem, hoje na nossa aula de língua portuguesa nós vamos falar sobre esse assunto. Caso tenham dúvidas, vocês podem estar escrevendo ou podem ligar o microfone e fazer perguntas que eu estarei respondendo, certo? Determinados textos, verbais ou não verbais, frases ou mesmo uma única palavra podem assumir sentidos diversos ou mesmo sobrepostos, dependendo do contexto de circulação e do ponto de vista dos interlocutores. O ramo da linguística que estuda o significado, isto é, os sentidos da língua, é chamado de semântica. E a ambiguidade e polissemia são temas que estão relacionados com a semântica. Ambiguidade é a duplicidade de sentidos apresentada por alguns textos. Abram um livro de vocês, de língua portuguesa, na página 134. Aí no livro de vocês podem observar essa imagem com esse texto. Eu nado. E você? Nada? É possível considerar que nesse contexto há ao menos dois significados para o termo nada. Quais são eles? Muito bem, uma pessoa escreveu aqui. O primeiro significado se refere ao verbo nadar e o outro ao pronome indefinido nada. Muito bem. Na primeira frase há uma afirmação. Eu nado. Na segunda frase, uma pergunta. E você? Nada? Ou seja, é como se estivesse perguntando. E você? Não faz nada? Então, nós podemos ver aí dois sentidos diferentes para a palavra nada. Certo? Qual a função da ambiguidade nesse texto? O que vocês podem observar aí? Qual a função da ambiguidade? Muito bem, uma pessoa escreveu chamar a atenção dos interlocutores, certo? E também fazê-los compreender que uma palavra pode ter mais de um sentido. Na página 135, vocês podem observar aí também uma história em quadrinhos, onde uma gatinha aparece roncando. E o gato fala o seguinte: gatinha, você está roncando demais. E ela responde: sim, mas não devo me iludir pelo sucesso fácil. Prefiro continuar trabalhando meu estilo. E continua roncando. Pela expressão facial do gato, no primeiro quadrinho, é possível perceber que ele está incomodando. E que quando diz, você está roncando demais, a intenção dele é fazer uma reclamação. Queixar-se de que a gata está roncando demasiadamente, mais do que deveria. Pela resposta da gata, no terceiro quadrinho, entretanto, vemos que ela entende ou finge entender o termo demais como uma gíria. A fala do gato, nesse caso, tem para ela o sentido de você estar roncando muito bem. Você está roncando, maneiro. Outra possibilidade de entender a resposta da gata é que ela não se importa com o incômodo do gato e até faz a ele uma provocação, voltando a dormir e a roncar. Então, nós também podemos observar aí a ambiguidade nessa história em quadrinhos, né, onde a palavra ela possui mais de um sentido. A ambiguidade, ela também pode se dar no nível sonoro, pela segmentação de palavras. Coloquem aí na página 136, onde aparece uma piada. Morreu do quê? De latinha. Foi nadar no mar achando que não tinha tubarão, mas latinha. Latinha. De vinho branco, atravessou a rua e desviou do carro vermelho. Mas aí vinha o branco. De bom dia, atravessou a linha achando que o bonde vinha. Mas se o bom dia, bonde ia. De caiu uma madeira,
passava por baixo de uma construção quando caiu uma madeira. Caiu uma madeira. Embora na escrita as expressões sejam claramente distintas e tenham sentidos diversos, na fala a diferença se torna imprescindível. Nós podemos observar essa diferença na fala e permite que as piadas se pautem em uma relação de ambiguidade entre os sons. Por exemplo, entre as palavras latinha e latinha, vinho branco e vinha o branco, bom dia e bom dia, caiu uma madeira e caiu uma madeira. Então, nós podemos observar aí a presença da ambiguidade no nível sonoro dessas palavras. Polissemia é a propriedade que uma palavra tem de assumir vários sentidos. Vocês podem observar aí essa imagem. Ideal para os hippies, ideal para as bandas de rock, ótimo para a gente. O que importa mesmo é o ideal. A palavra ideal, em suas duas primeiras ocorrências no anúncio que aparece aí, tem o sentido de extremamente adequado, perfeito. Já em para a gente, o que importa mesmo é o ideal, ela ganha outro sentido, o de teoria de ideias, ideologia de vida. Essa percepção só é possível quando consideramos toda a situação de comunicação em que o anúncio se insere. No enunciado da parte inferior, por exemplo, lê-se que um dos objetivos do anunciante é mostrar sua preocupação com o mundo, celebrando o Dia Mundial da Paz. Conclui-se assim que a Kombi é ideal para diferentes tribos, hippies, bandas de rock, qualquer que seja o ideal delas. Mesmo antagônicas, elas celebram a paz. E é isso que importaria aos anunciantes. Então, o que nós podemos observar, né, com esses exemplos? Que a ambiguidade quando a palavra ela possui duplo sentido. E polissemia é a propriedade que uma palavra tem de assumir vários sentidos. A polissemia refere-se a um termo que possui mais de um sentido e por isso depende do contexto de enunciação, pois se estiver fora do contexto, ela pode provocar uma ambiguidade, que é o duplo sentido do enunciado. Abram o livro de vocês na página 137, onde vocês vão encontrar uma atividade, que é essa atividade que vocês estão vendo aí na imagem, certo? O anúncio a seguir comemora o aniversário de um ano da revista Rolling Stone. Leiam. Então, vocês vão ler o anúncio e vão tentar responder as questões de 1 a 3. Primeira questão. O enunciado principal do anúncio é ambíguo. Letra A. Quais palavras são polissêmicas nesse contexto? Letra B. Quais são os dois possíveis sentidos dessas palavras? Letra C. Explique a ambiguidade construída por essa polissemia. Segunda questão. Na parte inferior do anúncio, lê-se este enunciado. Rolling Stone, um ano de entretenimento, cultura, esporte, política e informação que não acaba mais. Letra A. Observe as páginas da revista produzidas no anúncio. A qual dos tópicos mencionados no enunciado elas remetem? Letra B. Como a associação entre as páginas da revista e esse enunciado contribui para a ambiguidade do enunciado principal do anúncio? Terceira questão. O aspecto visual e o texto verbal do anúncio estão diretamente ligados à imagem que o anunciante pretende transmitir. Letra A. Discuta com os colegas e o professor e levante hipóteses. O que a diversidade de tipos de letra empregados no anúncio sugere sobre o perfil da revista? Letra B. Conclua. Que imagem o anunciante procura construir de si próprio por meio do uso de diversos tipos de letra e da ambiguidade? Então, eu estarei aguardando a atividade de vocês, certo? Vocês podem estar me enviando por e-mail. Eu vou corrigir e enviar novamente para vocês, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido a respeito da ambiguidade, da polissemia, certo? Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos.